Olá, pessoal. Segunda-feira, dia 20 de julho, dia do amigo, dia da amiga. Um abraço no coração de todo mundo. Vamos, depois de uma Copa do Mundo de muitas polêmicas, haverá resquícios, haverá, sem dúvida nenhuma, muitas crônicas, muitos textos, muitas análises, e nós vamos retomar nossos papos sobre Crônicas de Porto Alegre, volume 2. Tá? O livro estará pronto essa semana e, portanto, nós vamos começar a conversar com as pessoas sobre as crônicas. Só lembrando um pouco que no volume passado nós resgatamos alguns cronistas antigos, fizemos a mesma coisa nesta vez, publicando uma crônica do grande Aquiles Porto Alegre, que foi um dos melhores cronistas de Porto Alegre, na dobrada do século passado, o Arquimedes Fortini, que por 65 anos foi cronista do Correio do Povo, e o Gastão Hasloffer Mazeron, uma pequena crônica também importante, é um autor que praticamente ninguém conhece, mas nós temos um livro esgotadíssimo, que não existe mais, e publicamos uma das suas crônicas. E para iniciar o debate sobre as crônicas, nós convidamos a Luciana Conrad e a Maria Hélida Machado, que está conosco hoje aqui. A Luciana já falou semana passada, para ter uma posição sobre o lugar da crônica. Então, hoje nós conversaremos com a Maria Hélida Machado e com a Helenara Stein Leitão. Vamos começar com a Maria Hélida sobre a sua visão de crônica. Boa noite, pessoal. Muito obrigada pelo convite, Adeli. É uma honra, um prazer estar aqui com os companheiros do Metamorfose, do Crônicas de Porto Alegre, o Adeli, a Helenara. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Adeli, tu sabes que a minha entrada no universo da crônica, ela se deu de forma muito intuitiva. Como tu sabes, eu passei a escrever crônicas depois que nos aposentamos, eu e meu marido, e passamos a morar na estrada. A partir dali, um universo muito novo se abriu e todas as transformações da nossa vida, e todos os encontros, enfim, os lugares eu passei a registrar. E um texto assim, pautado na cronologia, um texto com início e meio e fim ao longo das nossas viagens, não me parecia assim muito adequado àquilo que eu estava sentindo e o que eu queria transmitir naquele momento. Então, intuitivamente, eu comecei a escrever pequenos episódios. Às vezes encontros, às vezes uma cena cotidiana, às vezes uma imagem que me repetia uma lembrança. E aí, ao escrever, eu fui identificando, e também com a ajuda, não é? Com a leitura de pessoas da área, identificaram que eu estava me transformando numa cronista. Então, para mim, eu digo que foi muito intuitivo. A partir dali, eu fiquei muito à vontade, não é? Nesse estilo de texto, e aí passei a ler sobre, não é? A ler mais crônicas, a ler sobre a estrutura da crônica, procurei me apropriar um pouco mais. E eu acho que a crônica, Delir, eu acho que hoje qualquer coisa, qualquer bobagem, qualquer texto cheio de abreviaturas e de emojis na internet se chama de crônica. E acho que a gente tem que pensar sobre isso, e foi sobre isso que eu escrevi no nosso Crônicas de Porto Alegre, que é a nossa necessidade, a oportunidade que temos de repensar a crônica, não é? É um texto que tem características próprias, como os outros, como os demais, né? Como outras estruturas. A crônica, ela tem uma característica, assim, todo mundo lembra dos velhos cronistas dos jornais impressos, né? Todo mundo lembra de um cronista de sua preferência que a gente acabava, assim, lendo, começando a leitura do jornal por aquele cronista, não é? Que nós gostávamos de ler. E com certeza fizemos isso diariamente muito tempo. Então a primeira reflexão é que com o declínio, não é, deste formato do jornal impresso,
E a passagem para o mundo virtual, não é? Para o texto digital, a primeira reflexão é: bom, mas então a crônica está morrendo, assim como está morrendo o jornal impresso? Eu acho que não, eu acho que a crônica ela está se transformando. Ela tem o seu lugar, não é? Agora no modo digital, mas ela tem, para ser caracterizada como crônica, ela não pode perder as suas características. Onde ela estiver, no formato que for, a crônica sempre é um texto curto, é um texto baseado no cotidiano, é um texto com linguagem coloquial, é um texto que aproxima o autor do leitor de uma forma muito íntima, como se estivesse conversando. Tem crônicas mais dissertativas, tem crônicas de caráter mais jornalístico, não é? Mais narrativas, descritivas, mas em todas elas o texto tem que ser preservado. E isso me causa um pouco de ranço, assim, quando a gente vê as postagens assim, muito sem cuidado na internet, sendo chamadas de crônica, eu acho que aí se perde o cuidado com o texto, né? A, Sim. a crônica usa frases curtas, mas tem que ter cuidado com o uso correto de os adjetivos, dos advérbios, a estrutura das frases, as palavras escritas com a linguagem correta. Eu não sou do mundo das letras, não me atrevo a fazer comentários linguísticos, não é? É somente o meu olhar a partir da minha experiência de cronista até aqui, não é, Adelir? É uma boa. Esse é um bom começo, posso te garantir. Antes eu fiz uma provocação sobre futebol, que é a coisa que eu menos entendo do mundo, mas eu me lembro que está faltando, nesse momento, um Nelson Rodrigues, né? Para falar de futebol, porque ele conseguia, de uma partida de futebol, fazer uma crônica impressionante. Então, eu acho que quem escreve crônicas, ele tem um certo pique para esse tipo de coisa. E o que mais me admira no Crônicas 2, Helenara, é que muitas pessoas que participaram do Crônicas 1 voltaram a participar com bons textos. E não te preocupa que você, que é da área da saúde, que a Helenara é arquiteta e está se tornando além de escrever belos textos, né, de saber lidar com IA, né, ela também está, mais do que nunca, uma boa cronista. É a Helenara. Então, boa noite, obrigada, Deli. Boa noite a todos que estão nos escutando. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Principalmente é um prazer escutar a Maria Hélida. Quem não leu as crônicas da Maria Hélida, pelo amor de Deus, não percam a oportunidade. Não Hoje eu tem. li uma crônica maravilhosa dela sobre a Copa, que eu gostaria de ter escrito, assim, com uma sagacidade, e eu acho que é isso que a crônica tem. Ela pega um assunto do momento e ela torna algo que não é datado, algo que fica para sempre, Sim. sabe? Eu posso pegar essa tua crônica hoje, imaginar que eu vou ler daqui a 30 anos e eu vou entender exatamente o que estava sendo descrito ali. E eu acho que isso são as boas crônicas, as que ficam, as que permanecem. Eu me considero não uma escritora, eu sou uma observadora. Eu tenho várias crônicas que eu nunca escrevi, que elas me vêm à cabeça quando eu estou andando pela cidade, e elas saem inteiras, porque o que tu encontra nas cidades, as palavras, de repente, tu passa por pessoas que falam alguma coisa, aquilo te remete a uma série de fatos. Eu comecei a fazer um exercício muito bom, que é caminhar sem celular. Ah, isso é bom. Isso faz com que tu escute ruídos, tu escute os sons, tu enxergue e faça fotografias mentais muito grandes. A crônica que eu escrevi sobre, no Crônicas 2, o volume 2, é isso, é um passeio que eu fiz na Redenção e que eu vi Muito boa aquelas crônica. imagens, e quando eu cheguei em casa eu escrevi aquilo ali, do que eu estava sentindo. Então eu acho que a grande riqueza
das crônicas é exatamente esse registro, e esse registro escrito, impresso, cada vez mais. Vocês vão ver, por exemplo, no Crônicas 2, algumas coisas bem interessantes. Pessoas que não são cronistas no seu cotidiano. Vou falar do professor Benedito Tadeu César. O professor Benedito Tadeu César é um analista político. Ele escreve muitos textos de análise política, social, institucional, muito interessante. Ele escreveu um texto também sobre a Copa. Depois eu vou, inclusive, pegar o teu texto, Marielle, se me permite, e vou publicar no Jornal Brasil Popular, porque eu acho que esse tema da Copa merece não uma crônica, mas muitas crônicas, inclusive sobre crônicas sobre comportamento, visões diferenciadas, né? Eu digo assim, vai te catar, Neymar. Enquanto isso, você vê um Haaland e vê outros que a gente não conhecia, nunca sabia quem é esse tal de Haaland, né? Mas olha o comportamento desse cidadão, é um negócio impressionante, tá? E as coisas que esse menino, esse Yamal, diz da sua família, a relação com a mãe, entende? Com o irmãozinho, uma coisa assim impressionante. Aí tu olha para esse snob de alguns brasileiros, entende? Como esse Neymar e outros, você tem que fazer crônica. O mundo tem que vivenciar essa coisa, essa visão diferenciada. Então, Maria Hélida, vamos para a casinha na estrada, novas crônicas. E na tua visão, faz um pouco, tu já falaste um pouco, mas eu queria que tu aprofundasse um pouco mais essa questão dessa esnobação na internet, a pessoa escrevendo, acho que está fazendo crônica e está se tornando uma personalidade. É que o mundo da internet não é muito o meu universo, né? Não mais do que aquele nosso cotidiano que a gente se comunica pelo WhatsApp, a gente escuta no YouTube os noticiários, a gente posta coisas nos nossos Instagram, não mais do que isso, não é? Mas me incomoda essa rapidez, essa fluidez, essa liquidez do texto na internet, né? Ele se escreve qualquer coisa e o texto importante, entre muitas aspas, o texto que viraliza é porque ele é chocante. Não importa a bobagem que seja dita. Se é verdade, se é mentira, isso não tem mais importância, né? A importância é chocar, não é? E se colocar algo, uma coisa esdrúxula, polêmica, não é? Que gere muitas leituras e muitos compartilhamentos, isso é que é o importante, entre muitas aspas. E aí os textos se perdem, a gente não sabe mais o que é verdade, o que não é, o que a pessoa está realmente escrevendo, refletindo, escrevendo sobre o que está refletindo, ou se aquilo está endereçado diretamente para ser compartilhado, para chocar, para viralizar. Então, para mim, é um texto que esse universo, ele é outra coisa. Esse universo que a palavra se esvai rapidamente, que a palavra, não importa que sentido tenha, e se o sentido for duvidoso ou não for verdadeiro, pouco importa. Eu acho que isso nos faz fugir do texto, da escrita e da própria língua portuguesa. Não é? A gente mistura coisas reais com coisas imaginárias, com verdades, com mentiras, e de propósito se colocam as famosas fake news, as mentiras, que é para atrair leitores, e esses leitores também desavisados, que não têm a menor condição de fazer uma crítica sobre aquilo que estão lendo. Então é um universo muito caótico em termos de texto. Mas acho que mesmo no universo da internet, existem espaços, existem blogs, existem espaços em que estão ali publicadas crônicas, não é? As crônicas aquelas
que tem um sentido, não é? Muito obrigada, Helenara, pelas suas palavras tão gentis. A Helenara é uma pessoa muito gentil. Obrigada. Eu escrevi, viu? A Crônica da Copa já está no Brasil Popular. Ah, já está, ótimo. Já está. É que o fato do momento que te leva a uma reflexão, uma imagem que te provoca pensamentos que tu divide com outras pessoas, mas que é preciso que seja perene. Isso que a Helenara falou. Quer dizer, a crônica é naquele dia, é para aquele momento, é naquela situação, mas ela é escrita de alguma forma que eu não saberia te dizer qual a técnica, isso eu não saberia te dizer. Ela permanece. Eu acho muito interessante quando eu leio os comentários, as pessoas me dizem: nossa, essa tua crônica me fez pensar em tal coisa. E eu em nenhum momento pensei na tal coisa, eu estava pensando em outra coisa. Quer Mas dizer que a crônica... Trancou o Adeli. o Adeli A travou. crônica ajuda nisso, né? A pensar. Sim, eu acho que ela precisa fazer isso. Eu acho que é um dos compromissos, eu acho, da literatura, enfim, né? Sim, da Com literatura. com formatos diferentes, assim como a poesia, assim como os textos clássicos, a crônica tem o seu lugar que provoca sensações, que provoca reflexões, que provoca emoções, que provoca risadas. A crônica tem uma vertente humorística Também. muito E marcante, né? a Luciana já tratou disso, tu trataste aqui também a questão do suporte material, que é o velho e glorioso jornal no papel, né, que está desaparecendo muito, fica muito a questão digital, mas eu vejo, por exemplo, que algumas pessoas, com uma certa sistematicidade, um deles está no nosso volume 1 e estará no 2, o Krause tem escrito no Sul, O Sul, tá? Que é um jornal que hoje é praticamente digital. E ele sempre manda as crônicas que ele escreve para mim. Então é uma pessoa que também, ele sempre reflete uma coisa da cidade de Porto Alegre, do seu cotidiano, eu acho muito importante. E outras pessoas se descobrem cronistas. O Schroeder é um professor, como vocês conhecem, de grande capacidade intelectual, professor e principalmente chargista. Ele diz: eu escrevi uma coisa aqui, não sei se é bem crônica, vou dar uma olhada, me mandou. Eu falei: gente, dá uma burilada nisso e me manda, é uma crônica perfeita. É uma crônica de Porto Alegre, do incidente que ocorreu com ele, que faz pensar sobre o nosso cotidiano, como é que são as pessoas, como é que elas agem, como elas reagem. Então, eu acho que a crônica ela tem esse mérito. Mas eu ainda vou ficar com a Helenara na questão da internet. Eu vou complementar um pouco o que a Marielda estava falando. Há muito tempo me preocupa na internet. Eu uso muito a internet, tá? Eu estou nas redes, na internet desde o final do século passado, quando eu estava no mestrado, estava terminando o mestrado, e nas redes desde o início. Gosto muito, uso muito IA, e já me preocupava antes uma pasteurização dos Sim. textos de internet baseados nos algoritmos. Então, as pessoas não estavam escrevendo aquilo que elas pensavam, elas estavam escrevendo para agradar um algoritmo. Agora, com a inteligência artificial, eu acho que a coisa se acentuou mais ainda, porque tem um ritmo de leitura e de textos que são aparentemente muito bonitinhos, certinhos, tu pode adaptar a IA para escrever com o teu estilo, mas não é a tua visão. Eu faço muito esse exercício, eu coloco lá, e aí então eu coloco, mesmo para gerar um texto, ou pego um texto meu e coloco lá para ver, sabe? Reescreva com o meu estilo. E aí ele começa a podar as coisas que realmente fazem a diferença. É como se a gente se pasteurizasse para ter o mesmo cabelo, a mesma roupa e se torna alguém que não tem personalidade. Porque o que define uma escrita que te chama a atenção? O olhar do escritor.
aquele olhar que é o único, que é ele que tem, que é ele que viu aquele problema na cidade, é ele que colocou aquela palavra, cada expressão que se coloca, ela não está ali debalde, ela sai de dentro da gente, e eu acho que isso é o que comunica, é a diversidade, e eu acho que, eu sou um pouco otimista, eu acho que lentamente vai se chegar a querer voltar de novo, a ler os clássicos, porque tu não escreve bem se tu não lê. A leitura Sem faz dúvida. parte. Eu estou cada vez mais lendo, e não só, eu estou deixando os e-books de lado. Eu tive um insight assim, que de repente eu disse, meu Deus, eu li aquele livro em e-book, eu não me lembro mais. Eu não tenho a memória que eu tenho dos livros impressos. Então, eu estou retomando a leitura dos livros impressos, porque é completamente diferente. Sabe? Esse exercício eu acho que faz falta, essa reflexão, essa coisa de tu ler textos que não sejam textinhos, que sejam textões, mas que te façam pensar. Por isso que eu acho que os nossos debates aqui sobre as crônicas de Porto Alegre são muito importantes, a começar com a semana passada. Além da visão da Luciana, que vocês conhecem, que tem um texto primoroso também, acho que as pessoas vão se aperfeiçoando, se capacitando cada vez mais, se tornando inclusive referência. A gente estava com o Beto Buchmann, que foi a última crônica que entrou no livro. Eu não conhecia. Quem teve contato com ele foi o Paulo Tim, nós fizemos um almoço dias atrás, ele levou um livro dele, que eu já fiz uma resenha, comentei, eu fiquei impressionado. Um cidadão, tem 80 anos, que passou a vida inteira trabalhando na iniciativa privada, na área de medicamentos, né? É um planejador de empresas, e o conhecimento que ele tem de literatura clássica e de filosofia é um negócio impressionante. Ele escreve 37 crônicas, como se fosse no café, ele é o bartender, ele é o sujeito que serve o café, que fica ouvindo, de vez em quando mete o bedelho, e ele junta 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas no máximo, e às vezes autores da filosofia, às vezes da ciência política, da literatura, e consegue fazer com que ele sente ali e faça um diálogo. Impressionado, porque a profundidade filosófica do que ele apresenta é muito grande, mas você vê com uma leveza impressionante, como você começa a querer saber, mas eu não sabia disso do Descartes, não? Eu não sabia disso da Simone de Beauvoir, eu não sabia disso, entende, do Graciliano Ramos, tá? Então tem algumas passagens que são muito interessantes. Ele botou no encontro a Adelaide Carraro, a outra que escrevia também livros eróticos, entende? Mas foi divertidíssimo, entendeu? Então, acho muito importante essa questão de que você vai descobrindo muitos cronistas. Eu disse certa feita, quando a Nay Oliveira, na pandemia, escreveu um livro, eu falei, mas você é uma boa cronista? Não sei, seu primeiro livro. Bom, ela dali, então, ela começou a escrever, ela está nos 2 livros nossos, entendeu? Então, acho que nós aqui que estamos discutindo e levantando essas questões, nós temos que incentivar que as pessoas leiam mais e leiam mais crônicas. Por isso que também nas nossas rodas de conversa eu quero fazer alguns debates sobre cronistas do passado. O Cristiano Preta, que também está no nosso livro, ele tem um domínio do Aquiles Porto Alegre. Tá? Eu acho que eu tenho um domínio do Arquimedes Cortini. A minha ideia é fazer um debate sobre Aquiles e Arquimedes. Tá? Eles não são contemporâneos, parte da vida deles é comum, mas o Aquiles vem antes e o Arquimedes vem depois. Então, são 2 pessoas incríveis. E para vocês terem uma ideia, o Aquiles Porto Alegre era professor, naquele tempo que não tinha necessariamente colégio, o professor reunia e dava aula, né? É o caso dos 3 irmãos, né? O Aquiles, o Apelles e o Apolinário. E o caso do Arquimedes, você tem que entender que o cara não nasceu no Brasil, né? Era italiano, e se tornou um cronista impressionante. As primeiras crônicas esportivas do Estado foram dele. Tá? Ele se tornou um sujeito de domínio da crônica como poucos. E depois tem cronistas que surgiram mais tarde. Tá? E hoje as mulheres. Tá? Não só porque a gente tem aí a
a Cláudia Tages, a gente tem a Marta Medeiros, que foi a nossa patrona da Feira do Livro, que são hoje best-sellers, né, porque estão muito em evidência por causa do jornal, mas a gente está vendo o grande número de mulheres que estão num bom domínio da crônica. Como é que vocês veem essa questão da entrada positiva das mulheres na literatura e criando praticamente um boom feminino? Eu não sei se, na verdade, se houve um maior número. Eu acho que as mulheres sempre escreveram e agora estão tendo mais espaço para colocar público. Eu vejo mais ou menos assim. As mulheres muitas mulheres escrevem muito, só não tem coragem ou não tinham espaço para colocar os seus escritos. Eu vejo muito, muito positivo. Eu acho muito interessante se ter vários olhares. E eu acho que existe um olhar, sim, feminino, assim como existe um olhar masculino para o cotidiano. Existem vários tipos de olhares, conforme a tua experiência de vida. E tu ter esse espaço de literatura feminina, de abordagem feminina, eu acho muito, muito positivo, especialmente numa época em que paulatinamente se está questionando isso, quando se coloca a ideia de que, de repente, quem sabe o voto feminino não é tão fundamental, e aqui a gente fica dizendo assim, imagina, isso aí é um absurdo, mas os absurdos nascem exatamente de se questionar essa ideia, de se ter que debater essa ideia. De repente, tu está em pleno século XXI e tu ter que debater uma terra plana, se a mulher tem direito a voto ou não, porque a gente sabe que é muito fácil as mulheres perderem os seus direitos. É muito rápido. Isso existe na humanidade desde sempre. É só a gente olhar o Afeganistão, Irã, vários locais, e no próprio Estados Unidos agora que estão questionando com a questão do voto feminino. Então, marcar esse espaço feminino, eu acho muito, muito importante, fundamental. Eu acho, Adeli, com relação às mulheres na literatura, eu acho que não na literatura, mas no contexto social como um todo. Então, as atividades nas quais as mulheres não apareciam, as mulheres, com o tempo, não é? Com a conquista de direitos iguais aos homens e tal, também passaram a aparecer mais na literatura. Elas estavam lá. Elas estavam lá administrando as empresas, elas estavam lá tomando as decisões, provendo os lares, não é? Trabalhando muitas vezes, não é? Sustentando suas famílias, mas quem aparecia sempre à frente, o nome, quem assinava, era sempre homem. E eu acho que não é diferente na literatura. Eu acho que a gente vai ocupando os lugares, vai aparecendo na literatura, da mesma forma que a gente vai ampliando a nossa posição no contexto social e que tem que resguardar para não se perder. Isso que a Helenara fala, não é? A gente chega nesse lugar de assinar os próprios escritos. Será que não tem um monte de escritos por aí? Nas artes a gente conhece algumas coisas assim, né? Que as mulheres eram as autoras, mas as assinaturas eram dos seus maridos, dos seus pais, dos seus donos. Então, eu acho que a literatura faz parte desse contexto. Eu queria chamar a atenção também, com relação à fala da Helenara, com relação à internet, que eu não faço mais isso, mas no começo eu fiz para testar. Tipo assim, inteligência artificial para corrigir os textos e para elaborar assim, com a minha linguagem e tal. Eu lia aqueles parágrafos e não era eu. Aí eu pedia, não, mas tá muito impessoal. Você quer a linguagem mais coloquial? Aí colocava assim, só gírias. Mas olha, completamente diferente do que eu tinha escrito. Então, o olhar
o jeito de escrever, ele é muito singular. A gente percebe, eu tenho uma trajetória muito grande no texto acadêmico, não é? Porque na universidade a gente, artigos e artigos e artigos, e dissertações, e tese, e eu sempre fui banca, então sempre lendo, corrigindo muito texto. Tu lia o texto e tu sabia qual era o orientador daquele texto, não é? Os projetos de pesquisa, muitos, centenas, que eu revisei, tu sabia, os projetos de pesquisa, para a gente dar parecer, normalmente nos chega à mão anônimos, mas a gente já conhecia o jeito de escrever. Então, a própria pessoa, o autor, ele se traduz no seu texto, não é? Então, isso eu acho, não sei, que a IA não vai alcançar. Essa singularidade a IA não vai alcançar. E outra coisa que eu queria destacar é que a linguagem da internet, o texto da internet, ele é impessoal a ponto das pessoas lerem as coisas e dizerem: eu li na internet. Ah, eu vi, eu pesquisei na internet. A internet é algo que não é ninguém e é todo mundo, né? Então a autoria se perde. Então eu queria aproveitar a presença dos meus netos queridos, o Bernardo e o Gustavo, que estão aí me assistindo, que eu faço muito exercício com eles, eles vão lembrar. Eles têm muitos livros espalhados pela casa toda, e eu sempre faço questão, e eles já têm esse hábito, de olhar, de ler sobre o autor e sobre o ilustrador. Eles acham muito interessante quando a gente encontra algum autor que eu conto a eles que o meu filho, o pai deles, leu também histórias desse autor, dessa autora. Eles acham interessantíssimo. Então, sempre que a gente lê um livro, a gente tem que ler quem escreveu, aí a gente olha a foto, olha, essa. Às vezes ele diz assim: olha, quem escreveu é uma vovó, sabe? Porque tem a foto do autor e a foto do ilustrador. Então, assim, para a gente dar personalidade, dar autoria, dar o valor da singularidade para o texto. Eu acho isso muito importante. Vou aproveitar essa deixa de avó, falando de netos, para que a Helenara explique o nosso projeto Avós e Netos pelos Livros. Eu ia falar sobre isso, porque uma das coisas muito importantes, e eu me lembro da minha infância, que a gente dizia assim, que a gente tinha uma armadilha do bem, que os livros ficavam ao alcance das crianças. E isso é fundamental. E aí, antes de falar do projeto, eu acho que tem uma coisa muito importante em relação à internet, que é a inteligência artificial é uma ferramenta muito poderosa, desde que tu tenha bagagem para saber usar. Me preocupa muito se crie toda uma geração que não tenha acesso, que não vá pesquisar, que não vá na fonte para saber como usar e vai aceitar aquilo ali como uma verdade que às vezes, e muitas vezes, não é. E às vezes é algo completamente esdrúxulo. O projeto é um projeto muito interessante que une os dias dos avós com o dia das crianças e é uma conclamação, um chamado para que os avós levem seus netos a uma feira do livro infanto-juvenil que vai se realizar no mercado público. E é uma oportunidade, eu acho, fantástica de interação intergeracional. É esse contato com a experiência, com a voz, com a presença. É um avô mostrando um livro que talvez ele tenha lido, ou indicando, ou isso que tu está fazendo, Hélida, esse aqui, olha quem escreveu, vai atrás, olha, alguém se preocupou e fez essa ilustração, ou desenhou à mão, ou tirou fotografia. Os autores como é que vão isso estar lá, foi né? feito? Os autores vão estar lá, vai se poder falar sobre esse mundo fantástico que é o da leitura e da escrita, né? Então, acho um projeto maravilhoso.
A ideia é de que as pessoas se engajem, que as associações, que os sindicatos conclamem, né, os seus aposentados para que levem os seus netos, que as escolas contribuam e façam propaganda para que se leve os avós. Então, se tem essa intergeracionalidade, essa troca maravilhosa, né? O que achou da ideia, Maria Helena? Ótima, ótima. Quando que vai ser o evento? 6, 7, 8 e 9 de outubro, no mês de aniversário do Mercado Público, nos seus 157 anos. Mas a ideia é que essa semana, já pensando no final de semana, dia 26, que é o Dia dos Avós, a gente comece a bombardear, trabalhar, articular com sindicatos, associações, para fazer essa ponte da intergeracionalidade. Excelente, de repente esse evento fica permanente nessa época, não é? A primeira edição de uma série. Como tu sabes, Adeli, a minha vida é na estrada, né? Então, sempre que eu estou em Porto Alegre, eu participo de todos os eventos, mas raramente estou em Porto Alegre. Torcendo por ti. Pessoal, vou aproveitar rapidamente aqui um intervalo final para dizer que nós precisamos da sua ajuda, um Pix que o Celito está colocando na tela aí, porque nós precisamos fazer cards, precisamos nos articular, precisamos ligar para as pessoas, e o Celito não vive do ar. Então, por favor, colaborem conosco, e na semana que vem nós vamos fazer mais uma live. Então, quero as palavras finais agora da Helenara e depois da Maria Helena. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, que está nos vendo agora, que vai nos ver depois, e quero deixar assim uma inspiração e um desejo de que as pessoas leiam, leiam crônicas, leiam livros, escrevam diários. Não importa se você vai ler, se vai publicar, não importa. Coloque a sua visão no mundo. Tenha uma ideia de que você olha alguma coisa na cidade, o que isso me desperta? Por que isso me desperta? E como isso desperta outras pessoas? E se tiverem netos que juntem e façam esse intercâmbio e valorizem cada vez mais a leitura. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Helena. Adeli, muito obrigada pela oportunidade. É sempre muito bom, né? Muito prazeroso ter essa conversa aqui contigo. Obrigada pela companhia querida da Helenara. Eu agradeço também as pessoas que vieram atendendo ao meu convite, não é? Ao meu filho, minha nora, meus netos que estão aí assistindo, ao Gilberto, meu marido, que está cuidando da nossa casinha rodante. Enquanto eu saí um pouco e já estou voltando para nossa casinha, para nós continuarmos nossas viagens. Eu também convido a todos a lerem livros e, se quiserem minhas crônicas, eu faço a minha propaganda aqui, Adeli. Eu só tenho distribuição através do meu Instagram. O Instagram é trilhando_vida. E lá tem o meu livro de crônicas Trilhando Vida e um livro que é Vida sobre Rodas, que está saindo agora, esse mês. E estou bem feliz de fazer parte dessas duas coletâneas, da Metamorfose da Vida e do nosso Crônicas de Porto Alegre. Muito obrigada a todo mundo. Então tá, pessoal, boa noite, até semana que vem, segunda-feira, mais uma live. Obrigado. Boa noite.